O tema da mensagem de hoje é: abandone os fracassos do passado. Repita comigo: eu já abandonei nesta noite. Eu não aceito voltar para a minha casa da mesma forma que eu entrei aqui. Você crê nisso? Ezequiel capítulo 37, versículo 1 diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, disse-me, profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Poreis pendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e viverei, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, havia um ruído, um barulho de ossos que batia contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre ele, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército de sobrenome numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que diziam: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Amém. Feche os teus olhos. Eterno Deus e Pai, diante da tua presença, Senhor, estamos prontos para te ouvir, ó Deus. Fala que o teu filho ouve. Fala, Senhor. E nós estamos prontos para entender no profundo do nosso coração quais são as áreas da nossa vida que o Senhor ressuscitará. Este vale de ossos secos, eles não serão apenas ossos, mas eles ficarão de pé, se levantarão, porque a ordem do Senhor é a mesma e sempre será para as nossas vidas, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor levou o profeta no Espírito até um determinado local, aonde ele viu um vale de ossos secos. Há pessoas que acreditam que Ezequiel estava no vale. Ezequiel não estava no vale. Ezequiel ele foi levado em espírito até aquele local e teve aquela revelação, e teve aquela visão de como estava o povo judeu, e como estava aquele povo que se chamava povo de Deus, povo próspero, povo que o Senhor livrou tantas vezes, e naqueles dias eles estavam como ossos secos, mortos, sequíssimos. Deus te diz nesta noite, meu amado, que por muitas vezes a igreja do Senhor no Brasil e no mundo se encontra desta maneira, como um vale de ossos secos. Já não tem mais ânimo, já não tem mais força, já não tem mais fé, já não tem mais coragem. A Bíblia diz que o próprio Jesus disse que nos últimos dias, quando ele voltasse, muitos estariam dormindo, o amor de muitos teriam esfriado.
Mas Deus olhou para a terra e viu o profeta Ezequiel. E nesta noite o Senhor te diz: enquanto houver profeta, não vai haver vale de ossos secos, porque nós iremos profetizar, nós iremos liberar sobre a tua vida o tempo da misericórdia. Às vezes a gente vai se comparar, mas o povo naquela época, Deus comparou como um vale de ossos secos. Quem sou eu para não passar por isso? Nós somos escolhidos. Glória a Deus. E como escolhido, Deus não aceita que você se entregue, que você realmente, volta ao passado. Ele quer que você abandone os fracassos. Esses fracassos talvez eles marcaram a tua vida, como aconteceu na visão do profeta Ezequiel, o vale de ossos secos. E esse vale representava grande guerra, grande tristeza, vergonha, humilhação. Representava que aqueles ossos, amado, era o povo, era o exército de Deus que estava desanimado. Quantos crentes você não tem conhecido e por algum tempo ele era uma bênção? Depois de um tempo você vai falar com ele e diz: olha, eu estou fraco, estou desanimado. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas o Senhor te diz: filho do homem, levanta-te e põe-te em pé. Comece a profetizar na sua vida. Aquilo que você está vendo que está morrendo, que está acabando, que está exterminando, que está com um vale de ossos secos, comece a profetizar tendões, pele, coloque vida, profetiza ao vento que vem dos quatro cantos da terra, profetiza o Espírito. Quando nós estamos fracos, nós temos alguém que nos levanta, e este alguém é o nosso Deus. Aconteceu algo também com Elias, amado, um homem de Deus, um homem que era tão segundo o coração de Deus, que ele foi levado vivo, arrebatado ao céu. Este mesmo Elias, ele estava numa caverna, porque ele havia vivido um grande momento difícil, uma grande derrota, para ele mesmo. Ele profetizou sobre os profetas de Baal, caiu fogo do céu, consumiu tudo. Ele fez grandes obras no tempo de profeta, mas um dia ele foi afrontado por uma mulher chamada Jezabel. E essa Jezabel, amado, ela simplesmente com palavras feriu um homem de Deus. Às vezes você olha e se acha forte fisicamente, às vezes você se enxerga uma pessoa culta, uma pessoa sábia, mas por muitas vezes nós temos um momento de sensibilidade, e às vezes uma palavra de alguém faz com que nós possamos cair. Mas nesta noite o Senhor vai fechar todas estas brechas, porque Ele não aceita que em 2013 você fique prostrado. Porque se é o ano da obediência e você andar em obediência, é impossível que você fique prostrado. Pergunte para a pessoa que está do teu lado: você está entendendo, profeta? Talvez você pense assim: eu, profeta? Eu acho que não. Deus me livre. Com tudo que eu já fiz, com tudo que eu já fui, Deus me chamaria para profeta. Eu tenho uma boa notícia para te dar: você está redondamente enganado, porque se não fosse, Ele não te traria aqui hoje para ouvir o que você vai ouvir. Amém? Amém? Quando a palavra vem ao coração do pastor, eu não sei quem virá ao culto, porque ninguém é obrigado a vir. As pessoas têm o livre acesso de ir e vir. Às vezes vem na quinta, às vezes vem no domingo, mas Deus te trouxe hoje, porque Ele sabe que o teu passado vai ficar para trás. O sentimento que te levou para a caverna por algum tempo, como aconteceu com Elias, que fez com que você fracassasse na luta interior, esse sentimento será derrotado, será exterminado. Talvez, meu amado, o seu ministério naquela caverna se transformou num vale de ossos secos. Por muitas vezes, as realizações do passado é como se nunca tivesse existido. Porque imagina, um profeta, um homem como Elias, segundo o coração de Deus, estava na caverna, triste, sem expectativa, havia sido derrotado por uma ameaça, mas aquela ameaça não era apenas com ele, mas era também com o seu ministério. E este homem ficou angustiado, e a sua caverna era o verdadeiro vale de ossos secos, a ponto de ele dizer para o Senhor: é melhor que o Senhor me mate, porque eu não tenho mais o que fazer, eu já fiz de tudo. E o Senhor disse: fique aí por um tempo, meu amado,
Você está com depressão? Fique na caverna. Todo dia eu vou preparar um corvo para levar pão e levar carne para você. A água você bebe no ribeiro. Mas eu quero te dizer que este tempo, ele tem começo e fim. Quando chegou o tempo, o ribeiro secou, porque o próprio Elias havia profetizado. E Elias teve que voltar para a peleja. Não demorou muito tempo, meu amado. Elias foi levado ao céu. Você está exatamente nesta peleja. Daqui a pouco tempo o Senhor Jesus vai voltar. Não nos levará apenas uma carruagem de fogo como foi Elias, mas a Bíblia diz que as trombetas vão tocar e você vai ouvir o seu nome quando Ele chamar. A luta tem sido forte, tem sido grande, sabe? O vale tem sido muito intenso, mas enquanto você estiver aqui, o Senhor te diz nesta noite: você está proibido de aceitar o vale de ossos secos na tua vida, porque tu é profeta para profetizar a mudança e a transformação disso. O desejo de Satanás, amado, é que nós lutemos na carne e não no espírito. Sabe por que esse é o desejo dele? Porque o que luta na carne, com certeza é derrotado, mas aquele que luta no espírito, sabe, vence. O que luta na carne, ele só murmura, ele só reclama, e ele se torna escravo do dominador. Quantas vezes você vê pessoas reclamando, murmurando? Outros dizem: não, é por causa da igreja, é por causa do meu pai, é por causa do trabalho, é o chefe, é minha mãe, é a enfermidade, é o desemprego. Para de murmurar. Não é à toa que você está passando. Entenda que isso é um processo na tua vida, e esse processo precisa se concluir para que após ele você veja a tua vitória. Pastor, mas um dia eu ouvi, e o Senhor me disse que a minha vida seria de glória em glória, de vitória em vitória. Com certeza, vitória em vitória, é preciso haver luta, senão não tem vitória. Como é que eu vou ser vencedor se eu nem lutei? Como é que eu vou saber que eu sou mais que vencedor, como a palavra mesmo diz, se eu não fui para a peleja? Faz parte, meu amado. Mas de uma coisa você tenha certeza: a luta pode ser grande, mas a vitória se torna maior. Não se torna escravo do dominador. Sabe por quê? Porque o escravo, ele não luta. Por que ele não luta? Porque ele já está dominado. Já ouviu alguém falar de memória de elefante? Você sabe por que essa expressão? O elefante, quando ele é pequeno, logo quando ele nasce, que ele é bebê, eles são extraídos para grandes circos. Hoje em dia já não pode mais. No Brasil e em alguns outros países também isso é proibido. Mas antigamente, eu me recordo quando eu era criança, e uma coisa que me chamava muita atenção, que no circo que eles montavam naqueles terrenos baldio, sempre tinha um leão, sempre tinha um tigre e tinha um elefante. Imagine, eles colocavam um ferro no chão, uma corrente do tamanho igual aquela que usa para cachorro na rua, né, bem fininha, e amarrava no pé do elefante. Eu ficava muitas vezes olhando e falava: nossa, mas esse elefante é muito bonzinho, porque esse cravo que colocou no chão, na terra, né, com essa corrente, não segura. A força de um elefante é muito grande. Mas sabe por que aquele elefante ficava ali? Porque desde criança, desde pequeno, criança é forte, né? Um elefante criança, desde de muito novo, ele foi preso com correntes muito fortes. E ele toda vez tentava puxar o pé e não conseguia. E isso foi alimentando a mente dele, que ele estava dominado por um certo tempo e ele não conseguia. Uma vez adulto, que fechou a sua mente, o seu grau de inteligência, se você amarrar até um varal no pé dele e colocar preso em alguma coisa, quando ele olhar, ele vai lembrar que toda a sua infância ele tentou se livrar e não conseguiu. Satanás, ele faz exatamente isso. Ele sabe que você tem força para destruir toda a potestade e toda a malignidade, mas algum tempo na tua vida ele te prendeu aqui, ali a porta foi fechada, ali na frente você não conseguiu vitória, e por muitas vezes quando esse sentimento chega, você lembra, dizendo: olha, eu não consegui lá, eu acho que eu não vou conseguir agora, é capaz que eu não nasci para isso, talvez eu não sou abençoado nesta área, ou sou incapacitado, ou não sou habilitado. Eu quero te dizer, meu amado, que é hora de você dar um passo e arrancar tudo aquilo que prende os seus pés. Aleluia.
Porque você não é elefante, você é ser humano, imagem e semelhança do Todo-Poderoso. E você sempre precisa estar em lugares altos onde o Senhor separou para ti. Satanás, ele não quer, sabe? Ele quer fazer com que você não enxergue, ou quando enxergue a bênção de Deus, você a enxergue como maldição, ou como você não merece, ou é algo que chegou agora e lá na frente vai embora, e às vezes enxerga até como um fardo. Mas o Senhor te diz o seguinte: é tempo de você se enxergar como profeta, porque foi para isso que Ele te chamou. Não deixe Ele transformar a tua vida num vale de ossos secos. Sabe, amado? Não deixe. Aprenda a louvar a Deus pelo que vai acontecer. Não aconteceu ainda, mas eu já estou louvando a Deus que 2013 vai ser o ano da minha vitória, o ano da minha habilitação. Eu seria habilitado a vencer, eu seria habilitado a conquistar, e tudo aquilo que eu colocar nas minhas mãos, Deus vai honrar, vai prosperar, vai dar certo, vai vir luta, mas eu serei vencedor. Amém? Atitudes para viver a transformação. Preste atenção, amado. Nós precisamos entender que a transformação precisa acontecer dentro de você, da cidade onde você mora, do país onde você mora. Sabe, como está essa figura? Eu não posso imaginar que eu só seria vencedor se eu estivesse nos Estados Unidos, ou seria vencedor se eu estivesse no Japão. Aonde você estiver, Deus te honrará. Amém? E o primeiro passo que você precisa dar é enxergar através do poder de Deus, ou seja, através da fé. É isso que nós precisamos enxergar. Ezequiel 37:3 diz assim: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Marcos 10:27 diz: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse para os homens: é impossível, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Sabe, amado, é tempo de nós enxergarmos a família, o emprego, a igreja, tudo que temos como uma bênção, como um presente de Deus para nós, um presente que nós não merecíamos, mas que Ele já separou, não como fardo, não vendo isso como, sabe, algo que ficou no passado, que foi choro. Pastor, mas lá no passado deu errado, será que agora se eu restituir e começar tudo de novo vai dar certo? Nós estamos falando do que? De vale de ossos, daquilo que passou, daquilo que morreu, e o Senhor quer ressuscitar e colocar de pé. Deus vai enxugar, amado, as suas lágrimas, sabe com o que? Com um milagre. O Senhor, Ele vai transformar a tua vida e vai te dar a bênção, porque você realmente é uma árvore frutífera. Você precisa enxergar através da fé, através da sua atitude, amém? Aquilo que Deus separou para a tua vida. Onde você estiver, fazendo o que você estiver que fazer, enxergue, meu amado, que o Senhor já venceu o maligno para te dar a vitória. Amém? Já venceu, e você precisa fazer isso. Então imediatamente você, quando vê que o diabo está tentando ofuscar a tua mente, ofuscar os teus olhos, para que você não veja a conquista, rapidamente, imediatamente você repreende ele e declare, sabe, eu creio, tudo é possível e eu vou viver um novo tempo. Vamos profetizar isso? Repita: eu creio, tudo é possível, eu vou viver um novo tempo. Estou debaixo de uma palavra profética. Você crê nisso? Amém. 2. Ouvir a palavra de Deus. Ezequiel 37:4 diz: disse-me ele, profetiza a esses ossos e dizem: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Preste atenção. Osso tem ouvido? Pega um esqueleto lá com a cabeça do esqueleto, tem um buraco no ouvido, um buraco no nariz, um buraco nos olhos. E como é que o osso pode ouvir? E naquela época, amado, eles sepultavam e ficavam um tempo naquela sepultura. Quem tinha condição
condição, e era muito caro, porque tinha que comprar um terreno para isso, porque eles acreditavam que, não é como hoje, né, que tem aqui em Diadema, em São Bernardo, em todos os lugares, que tem um cemitério dentro da cidade. Naquela época não era assim. Ele ficava fora da cidade, ele ficava em áreas que eram vendidas como se fossem alojamentos, né? Como se fossem lugares que foram separados para aquilo. A pessoa comprava, montava lá a sua sepultura e ali colocava os seus entes queridos. Quando não se tinha dinheiro para manter aquilo, eles pegavam aqueles ossos, principalmente aqueles que não tinham condições, e tinha um terreno separado, chamava-se ossário, que hoje tem um cemitério, né? Mas é muito mais moderno, mas se jogava lá. Então quando pegavam os ossos numa caixinha, eles jogavam lá. Então ia a cabeça para um lado, sabe? Perna para o outro, pé para o outro, então se misturavam no meio de tantos. Ezequiel, quando ele teve a visão desse monte, esse monturo de ossos secos, aonde ninguém sabia de quem era a cabeça de quem. Mas o Senhor disse assim: vai até lá e diz para os ossos secos, assim diz o Senhor. Preste atenção. Amém. Toda vez que você profetizar algo na tua vida, ainda que eles sejam algo inoperante como um pedaço de osso seco, ao som da tua voz, em nome daquele que tudo criou, até os ossos virão e se transformarão. Jesus disse: no meu nome farão obras maiores do que as que eu fiz. No meu nome você fará obras grandes, mas você precisa crer. Você precisa ouvir a palavra de Deus, entrar no teu coração e colocar em prática. Sabe, meu irmão? Você precisa dizer aos ossos secos da sua vida: ouve a palavra do Senhor. Fracassos do passado, fracassos de sentimentos profissionais, ouve a palavra do Senhor. Como eu posso hoje, como igreja, profetizar esta palavra, e esta palavra vai mudar, sabe? Você tem que dizer: ouça, diabo, o que o Senhor está dizendo, sai agora, bate de retirada, porque na minha vida você não tem poder, na minha saúde, na minha finança, na minha família, na minha casa, no meu casamento, em meio aos meus filhos, no meu bairro, aonde eu estiver, você não tem poder. Certa vez Jesus foi chamado na casa da sogra de Pedro, e quando ele chegou lá, a sogra de Pedro estava enferma, e a palavra diz, e é muito clara nisso, que Jesus chega àquela mulher, e ele põe a mão sobre ela e diz: febre, eu te repreendo, vai embora. Nós sabemos que febre é um estado do nosso corpo que está inflamado ou infeccionado. É um sinal, é um anúncio. Às vezes nós vamos orar para alguém e ficamos nos perguntando: e aí, como que eu vou orar? Será que eu oro para dor de cabeça? Mas vai que a dor de cabeça ela vem da coluna. Vai que a coluna está desse lado, está acontecendo isso por um problema de pressão. Amado, não importa, você não precisa ser médico. O médico dos médicos, quando você profetizar, quando você impor as mãos, quando você ordenar, ele sabe quais são as raízes, ele sabe onde é o lugar, e o milagre já aconteceu. Às vezes nós queremos orar e dizemos assim: algumas pessoas chegam a mim e dizem: pastor, eu estou passando por isso, mas eu não sei como orar. Eu disse: ora em nome do Senhor. Ora aquilo que Deus colocar no teu coração. E Deus, ele não vai dizer: ah, não falou a senha correta, então negado. 3 vezes que errar a senha, está excluído. Pessoa, amado, coitado de Josué, não é? A Bíblia diz que Josué precisava vencer a batalha. Ele tinha poucos homens, a noite estava chegando, e se escurecesse, eles iriam perder. Qual foi a oração de Josué? Olhou para o sol e disse: sol, para onde você está. Lua, se detém no teu lugar até que o último inimigo caia por terra. Sabe o que aconteceu com aquela tarde? Ela durou 24 horas. Josué não tinha entendimento que não era o sol que girava, que quem girava era a terra. Josué não tinha entendimento
paralisa tudo, porque o meu profeta está mandando. Qual a diferença entre eu, você e Josué? Nenhuma. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que o Senhor disse para Josué: meu servo Moisés morreu, agora é você. Ele diz para você: olha, os seus antepassados morreram, agora é você, igreja. É você que profetiza, é você que ora, é você que expulsa demônio, é você que faz a obra, porque eu não morri, eu sou mesmo. Sabe, meu irmão, você precisa ter a resposta na ponta da língua. O Senhor diz: ouça, e você tem que ouvir. Atos capítulo 1, versículo 6 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. E quando você profetizar, amém? Quando você profetizar, verdadeiramente Deus vai fazer a obra na tua vida. Esta é uma ordem da parte de Deus. Profetiza. Amém? Quando você abrir a tua boca, meu amor, e profetizar, você vai deixar de ser aquele crente mediano. É o que mais acontece. São os crentes medianos. Normal, todo mundo igual, não há diferença, é sempre a mesmice. O Senhor quer te dizer que Ele quer te fazer algo além da média. Alguém além da média, porque mediano não chega. Uma empresa, quando ela está em busca de um profissional, ela não procura os medianos, ela procura alguém que está acima da média. Não é verdade? Alguém que está realmente habilitado, é diferenciado, não importa o preço que ele cobra, eu pago, mas eu quero alguém acima da média. O Senhor te diz que não importa o quanto você pede, Ele te dá, Ele te abençoa, mas quando você se colocar acima da média, eu fazia até aqui, a partir deste ano eu vou fazer aqui, aonde o Senhor ordenar, eu vou chegar. Profetiza, filho do homem. Amém? Ezequiel 37:12 diz assim: portanto profetize e dize, assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Meu amado, Deus sempre quer nos tirar da sepultura. Deus sempre quer nos tirar do estado de angústia, de depressão. Deus sempre quer nos livrar de lá. Mas Deus não pode fazer nada se nós não dermos esta oportunidade. Há pessoas que quando abrem a boca para falar do teu emprego, dizem: ah, aquela miséria que eu ganho, não dá para nada. Quando fala da tua família, diz: minha família é sua graça. Sempre tem uma palavra de ordem, mas uma palavra de ordem no mundo contrário, sabe? Negativa. Não que eu estou ensinando para que a gente faça como os espíritas, temos que ficar pensando positivamente, mas nós não podemos ser pessoas para baixo, que temos pensamentos ruins, que somos pessimistas. O Senhor mandou que Ezequiel profetizasse sobre os 4 cantos da terra, porque o Senhor disse assim: olha, era osso. De repente você profetizou, cada osso encontrou com o seu. Ezequiel não precisou ficar montando quebra-cabeça. A cabeça lá do João, ela veio rolando e parou aqui. Depois vai vindo o braço, foi vindo os dedos, foi vindo todos os ossos da coluna, montou. Quando Ezequiel olha de novo, eles já estavam com tendões e pele. Ezequiel olha de novo, eles estavam como já em corpos. Para Ezequiel, aquela revelação já tinha sido o máximo. Mas Deus, Ele é um Deus que nos surpreende e vai além daquilo que nós imaginamos.
Talvez você tenha olhado, amado, os ossos secos da sua vida, eles já começaram a mudar, já começaram a ter um formato, já começaram a crescer, sabe, pele, já começou a ter uma nova visão, e você já está alegre com isso, mas o Senhor te diz o seguinte: este ano você vai profetizar nos 4 cantos da terra, porque além de eles estarem restaurados, eles vão estar vivos, para continuar a tua geração, sabe, amado? E tudo que não tinha vida começou a se ajuntar. Imagina, aquelas mulheres receberam seus mortos ressurretos. Aquelas mulheres receberam, sabe, aquele vale totalmente transformado e se tornou um grande e poderoso exército. Você vai ver esse exército ser transformado em grandes milagres de poder e testemunho. Repita comigo: um novo tempo começa em minha vida. Ezequiel 37:13 diz: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei a vossa própria pátria. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. A sepultura, meu amado, do fracasso, as derrotas que envolveram o seu passado, elas foram abertas hoje, e nós já começamos a profetizar isso desde a hora do louvor. Elas foram abertas para quê? A sepultura, ela só se abre quando é para retirar os ossos secos de lá. Amém? Uma pessoa quando morre, ninguém mais abre a sepultura dela enquanto o tempo não vencer, e saber que os esqueletos estão totalmente secos, e só abre para tirar de lá, ainda que levar para o ossário, deixa dentro do próprio túmulo, mas é retirado aquele estado de morte. O Senhor, amado, nesta noite Ele te diz: em meu nome, diz o Senhor, saia dessa sepultura. Deixa o passado lá no passado, pois Ele vai te levar à sua terra da promessa, ao seu lugar de honra, sabe? Pois é derramado o Espírito de Deus sobre a tua vida, e esse Espírito de Deus, Ele quer te levantar. Meu amado, abandone o fracasso do passado e viva um novo tempo de Deus. Aplauda o Senhor.